O tema, eu não sei se eu escrevi bem assim no anúncio aqui da live. Eu acho que eu mudei algumas palavras, até mesmo para não ter nenhum tipo de bloqueio aqui tanto aqui como depois, né, lá no canal. Mas o assunto é 2026, como solicitar proteção contra maldades, não vou usar outra palavra que eu usei, né? Contra mulheres, mas serve também para homens, e a espiritualidade está nos auxiliando, está nos ajudando, né, nesse processo. Vamos já ir entrando aqui. Por que foi falado, já de cara se fala de 2026, né, colocar essa informação 2026? Esse novo ano, ele é um ano em que vai continuar, né, os processos de despertar espiritual, então vai ter ainda muita gente que vai romper ciclos, que vai sair de situações em que já estavam insustentáveis, situações tóxicas, né, onde a pessoa já não aguentava mais relacionamentos ruins e tal. Elas vão continuar acordando, elas vão continuar buscando formas de sair desse tipo de relacionamento. Então 2026 vai continuar, assim como aconteceu em parte de 2025. Infelizmente, quando isso acontece, acaba aumentando, né, a quantidade ali, os casos, né, de violência, acabei usando a palavra, né, violência contra a mulher, feminicídio, essas coisas todas, né, não tem jeito, a gente tá falando sobre isso, vai ser difícil evitar falar essas palavras se o assunto é esse, né, então, vai continuar, sabe, não vai parar por aí, né, então não é importante que a gente tome nossas formas de se proteger. Tem as formas físicas, né, que são as leis aí, que às vezes, né, ainda deixa um pouco a desejar, mas também existe um apoio espiritual muito forte, e é sobre isso que eu venho falar com vocês, trazendo situações da minha vida, tá? Trazendo provas em mim, assim, de coisas que aconteceu comigo, onde eles me auxiliou, e até chegar no momento onde foi feito esse pedido de falar sobre isso, trazer esse assunto para cá, tá? Então, assim, resumindo, a questão do despertar, né, despertar coletivo que está rolando, é o despertar espiritual, é as pessoas acordando para situações de suas vidas, saindo da Matrix. Lembrando, as dicas que vão ser passadas aqui tem essa ênfase maior para mulheres, mas não é só para mulheres não, tá? É para homens também, para qualquer pessoa que possa passar por alguma situação ali que se vê meio que sem saída diante de alguma situação de violência, de assalto, enfim, de ataques. Então, são para todas as pessoas, tá? Não é exclusividade só para mulheres, não, tá? Então, vamos dar continuidade. Então, durante muito tempo, vou dar uma resumida, bem resumida, tá? Tem mais conteúdos lá no canal explicando essas partes sobre sagrado feminino, sagrado masculino, mais sobre o empoderamento também, tem muita coisa lá no canal. Mas eu vou dar uma resumida aqui, bem rapidinho. Durante muito tempo, né, a mulher ela teve que sempre ficar... evitar, né, de falar muita coisa, sabe? Ela sempre teve que segurar ali muita coisa, sabe? Ela não podia, ela meio que não tinha voz, né? Só que esses tempos estão mudando, sabe? A mulher precisa, ela tem voz também, e ela tá deixando isso claro, né? E quando essa mulher deixa isso claro, aqueles homens que são extremamente machistas ou têm uma masculinidade frágil vão se revoltar contra essa mulher. Aí daí vem tantos casos que a gente está vendo aí na internet. E já que é assim, já que existe, pode vir a existir situações assim, a gente precisa se proteger, tá? Para que não chegue nesse ponto de acontecer alguma coisa, tá? Com a mulher, com a mulher que está saindo desse ciclo ou não. Para aquelas que já estão saindo desse ciclo, ou que querem sair, mas têm medo de sair, porque tem medo de viver sozinha, não sabe como é que vai ser e tudo mais, a espiritualidade traz a informação de que nós
todos nós podemos solicitar o auxílio deles a qualquer momento e eles vão estar assim prontos ali para poder nos auxiliar, sabe? Eles vão estar disponíveis sempre para poder nos auxiliar. Então, usando o meu exemplo, eu vim de um relacionamento, 12 anos casada também, né? Cheia de bloqueio, cheia de medo, cheia de travas, totalmente insegura. E eu achava assim, eu pensava assim, nossa, como que eu vou me virar sozinha? Como que eu vou viver sozinha? Como que eu vou morar numa casa sozinha? Eu não dou conta. Eu ficava com essas travas, sabe? E aí quando eu entendi que eu não estava sozinha em momento nenhum, que existia uma espiritualidade ali comigo, me auxiliando o tempo todo, e eles iam continuar comigo, as portas foram se abrindo, as coisas foram acontecendo, aí logo apareceu a casa certa para mim, que dava para mim pagar, sabe? Aí logo eu consegui já mudar para esse local, eu conseguia sentir a proteção, nunca tive nenhum momento, fiquei 2 anos morando nesse local e não tive nenhum momento problema com ninguém, sabe? Não tive problemas de assalto, violência, nem nada, ninguém nunca mexeu comigo, porque a casa tinha uma proteção espiritual muito grande, sabe? Porque desde o início eles me falaram isso, sabe? Vai, Aline, vai que a gente vai com você. Você não vai te faltar nada. O mundo espiritual não vai deixar faltar nada. E você não vai estar sozinho em momento algum. E é isso, sabe? Esse sentimento que eu gostaria de trazer aqui para todas as pessoas que estão saindo de ciclos, que se vê em situações assim de tipo, como é que eu vou fazer para me virar sozinha? Primeiro é o entendimento, você não está sozinho. Se você der abertura, se você deixar, tem um mundo espiritual enorme auxiliando do outro lado. E eles auxiliam mesmo, sabe? Eles fazem as portas abrirem ali, eles colocam as pessoas certas no seu caminho para te auxiliar. Vai acontecendo coisas. Eu costumo dizer que são os pequenos milagres ali que vai rolando. Então, se é uma casa, se você está precisando de uma casa para alugar, então vai aparecer a pessoa certa, com a oportunidade certa, vai vir até você. Se você está sem emprego e para poder mudar, para poder recomeçar a vida, você precisa estar trabalhando, então a partir do momento que você solicita, né, abre as portas ali, deixa que a espiritualidade auxilie, então vai chegar, né, o trabalho coerente ali com você, que dá certo com você, você vai ter condições de recomeçar, então tudo vai acontecendo, sabe, as coisas, as mágicas vão acontecendo para vocês conseguirem sair daqueles contextos. Então, muito dessa live aqui é um apoio também, tá? Não só na questão espiritual, mas de uma pessoa que já passou por tudo isso, que teve que recomeçar a vida. E é uma forma de demonstrar que tem como a gente consegue sair de um cenário bem complicado e recomeçar uma nova vida muito mais feliz, muito mais em paz, e na certeza de não estar sozinho, que a gente dá conta de tudo, porque não estamos sozinhos. Eu gosto muito de repetir essa frase, não estamos sozinhos, hora nenhuma. Então, tem essa questão, né, do apoio, a vai trazer esse apoio o tempo todo. Além dessa questão dos apoios, assim, de abertura de portas, de janelas, de pessoas auxiliando. Olá, boa noite para quem está chegando, pode ficar à vontade, eu já comecei a falar aqui o assunto, mas ainda tem muita coisa para ser falada, então pode ficar à vontade, qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? É muito importante essas informações. Vamos lá, para ver se eu não esqueço de nada, né? E assim, a questão da espiritualidade está aqui, né, auxiliando nesse momento, assim, trazendo essas informações e tudo mais. Pode fazer pergunta assim, Vicamille? É esse o nome? Pode fazer pergunta, tá? Então, assim, voltando, enquanto você faz a pergunta, eu vou falando aqui, pra gente não perder o raciocínio, não perder as informações. Então, o fato de tudo isso estar rolando agora, o mundo espiritual já sabia que ia ser assim. E eles já estavam preparados para esse momento. Quando chegasse nesse momento, já ia ter uma tropa enorme pronta aqui, nos guiando, nos protegendo, nos mostrando o que fazer, tá? E agora é esse momento, sabe? Esse momento começou lá em 2025, né? Na metade do ano para cá. E agora vem com tudo, sabe? Assim,
vai ser mais ainda. Então, mais pessoas vão estar precisando, vão precisar solicitar esse auxílio e dar plena certeza de que não vão estar sozinhas, tá? Então, vamos lá. Assim, gente, essas questões aqui tem um foco maior naqueles que passarem por alguma situação, né, de precisar de auxílio, mas é para todos, como foi falado. Eu vou passar também dicas aqui de coisas que eu faço no dia a dia para manter, né, essa conexão espiritual, essa conexão mesmo seria a palavra correta. E eu vou trazer também mais exemplos de coisas acontecendo aqui comigo, sabe? Do dia a dia, tá? Então, vou falando aqui, vocês vão entender. Tá. Então, além dessa questão, eu já entrei falando dessa situação da minha vida, né? Como que foi no início, que eu me via totalmente perdida, eu achava que não ia saber como fazer, eu tinha medo de morar sozinha, tinha medo de ser assaltada, tinha medo de, sei lá, entrar um louco, pular o muro e fazer alguma coisa comigo. Só que o tempo todo a espiritualidade me falava que eu nunca ia estar sozinha. E a partir do momento que a gente coloca isso na cabeça, sabe, a gente tem essa crença, aí você se sente totalmente protegido, você não precisa duvidar de mais nada, tá? E uma situação que aconteceu nos últimos dias, que foi... Deixa eu passar primeiro as dicas, aí depois eu falo dessa situação. E antes até mesmo de passar as dicas, existia uma guerra espiritual, né? Sempre passo a passo eu falo aqui sobre isso. Existia uma guerra espiritual, essa guerra já teve uma finalização lá nos planos astrais, e agora, aqui no plano físico, a gente vai sentir ainda questões relacionadas a essas guerras, tá? Então, é bem isso que a gente vai sentir agora. Boa noite para todo mundo que estiver entrando. Fiquem à vontade, qualquer dúvida podem perguntar, tá bom? Então, agora a gente sente aqui o que está acontecendo, né? Enquanto isso, né, enquanto tá rolando essas guerras aqui no plano físico, ainda tem algumas pessoas que podem sofrer algum tipo de influência do lado negativo para tentar fazer maldades, fazer coisas contra outras pessoas. Só que do mesmo jeito que eles sofrem influências de coisas negativas para fazerem coisas com outras pessoas, tem também a espiritualidade da luz auxiliando essas outras pessoas se elas aceitarem, né, esse auxílio, porque a espiritualidade da luz, ela não é invasiva, ela não consegue entrar e ajudar se essa pessoa não deixar, sabe, se ela não tiver uma abertura para isso. E solicitar mesmo, sabe, solicitar esse auxílio, ela não consegue ajudar sem essa solicitação. Sim, tem alguns, Dimitri, tem alguns gatinhos sim, tá? Tá, vamos lá. E uma das coisas que eu passei, e assim, isso é todo dia, tá? Uma das coisas que eu passei a fazer todos os dias, antes mesmo de sair de casa, é uma conexão com o Arcanjo Miguel. Então, assim, antes de sair todos os dias, eu faço o sinal da cruz sobre mim, né? E também sobre a casa, né? Antes de sair de casa e tal, para proteger. Né? E coloco o manto de proteção de Arcanjo Miguel. Então eu sempre falo, Arcanjo Miguel coloca o seu manto de proteção sobre a casa, sobre os animais, tudo mais, e sobre mim, sobre meus pertences, aonde quer que eu vá, tá? Isso já é uma proteção. Então você fica invisível ali na rua, no meio das outras pessoas. Se tiver alguém querendo te fazer algum mal, você não é visto por essa pessoa. Existe uma capa, uma proteção, é como se fosse aquela capa da invisibilidade lá do Frodo, do Senhor dos Anéis, mais ou menos que nem aquilo lá. Então você fica invisível para qualquer tipo de maldade que possa acontecer. Aqui em casa também tem.
Esses edifícios para gato tem 5. Ah, que bom, eles amam, né, Dimitri? É muito bom. Eles gostam bastante. Então tá, vamos lá para não perder o foco aqui, né? Então, uma das solicitações é essa, em relação ao Arcanjo Miguel, e sempre eu tenho no meu altar também, tem imagem dele, mas isso não é necessário, assim, se você não tiver como ter uma imagem, não tem problema, mas sempre lembrar de, pelo menos, fazer um manto, colocar um manto de proteção de Arcanjo Miguel sobre si e sobre a casa, enfim, antes de sair, tá? Então, Dimitri, tem muita coisa que é falada aí contra Harry Potter, contra um monte de filmes, né, contra coisas da nossa história, mas se a gente for buscar informações, nesses filmes, nessas histórias, tinha códigos espirituais ali. E o lado negro da força não achava interessante que a gente tivesse acesso a esses códigos, porque se a gente conseguisse acessá-los, a gente ia retomar quem realmente somos, a gente ia voltar a entender quem realmente somos. E é exatamente isso que eles não querem, né? Então, filmes como Harry Potter, Senhor dos Anéis, Matrix, qual é o outro filme? Até teve um que eu vi, Avatar, enfim, todos esses filmes, eles falam, eles têm muitos códigos, eles têm informações que agora a gente está tendo, né, a sabedoria para entender, e só que o outro lado não quer que a gente saiba, porque eles não querem que a gente acorde, tá? Ou seja, não tem nada com anjos que são divinos. Boa noite. Queria saber se... Gente, assim, essa live não é sobre adivinhação ou sobre saber, né, o que vai acontecer, essas coisas. Eu não vou conseguir passar respostas para vocês, tá? O foco da live é mesmo espiritual, mas é para questões relacionadas à proteção, tá? Proteção espiritual, proteção contra violência, contra maldades que podem vir a acontecer. Sobre essa questão de anjos são separados de bruxaria, não sei o que, gente, aí vai de cada um, né? Aí vocês colocam, pensam aí e tal, o que vocês acham? Vocês sentem que é algo negativo, sabe? O que fala lá no filme do Harry Potter é tudo negativo, não tem nada lá sobre positivo, porque lá fala sobre os elementos, né? Sobre os elementos principais que regem o nosso planeta. E será que quem tem sabedoria sobre esses elementos é mesmo errado? Ou, na verdade, eles têm o conhecimento necessário para poder fazer tudo que eles precisam, entende? Criar aquilo que eles precisam. Então vamos lá, vamos voltar aqui, senão a gente vai fugir do assunto. Aí mais pro finalzinho da live, qualquer coisa, vocês podem fazer perguntas soltas, que aí a gente responde aqui, de acordo com o que a espiritualidade for passando, a gente responde. Eu só quero passar primeiro as informações da live aqui, sobre esses meios de proteção, para não se perder, pra gente não se perder aqui e não ficar muito longo, tá? Então vamos lá. Então, primeira solicitação é essa, direto com o Arcanjo Miguel. Colocar esse manto de proteção todas as vezes antes de sair de casa. Então, se for sair mais de uma vez de casa, toda vez que você sair, você solicita esse manto, com esse manto de proteção sobre a casa, tá? E sobre você. Aí você fica invisível lá fora. A outra, agora sim que vai dar polêmica, né? Porque a gente vai entrar em outros assuntos aqui. E assim, não precisa usar todas essas táticas, tá, gente? Vou passar todas que eu uso, mas não precisa seguir todas. Façam pelo menos uma dessas. Isso já vai fazer muita diferença na vida de vocês. A outra tática é firmar com o seu guardião. Aí agora vai gerar polêmica, porque vão falar, mas guardião é lá da Umbanda, é coisa do mal, não sei o que, não sei o que. Gente, de novo, né? Os conhecimentos, as pessoas tentam fazer a gente duvidar desses conhecimentos ou achar que é algo negativo, para que a gente continue se mantendo em gaiolas, né? Se mantendo preso aqui na Matrix. E que a gente não consiga reagir diante de situações.
Então, a gente não pode, sempre leva para o coração. Se você sentir no seu coração que não deve seguir aquilo, não segue, não tem problema. Mas não use como base o que a mídia te fala ou o que as outras pessoas te falam, sabe? Leva como base, obrigada pela rosa, Diego, muito obrigada. Levem como base aquilo que vocês sentem, tá? Isso aqui tudo eu tô passando para vocês é o que funciona comigo, eu tenho provas todo dia, tá? Desse auxílio. Em falar nisso, eu ia falar um exemplo aqui do que rolou, já esquecendo, né? Porque o que rolou é em relação ao Arcanjo Miguel. O que aconteceu? Um exemplo real, né? Do que rolou comigo outro dia. Foi, eu acho que dia 2, né? Eu acho que foi dia 2 que aconteceu, dia 1º à noite, não lembro. Eu tenho uma fonte em casa e às vezes alguns sapinhos acabam vindo visitar aqui e eles acabam pulando dentro da água da fonte e isso me causa problemas, assim, já machucou o peixe meu, então eu não acho interessante que eles fiquem dentro da água da fonte. Aí o que eu faço? Eu tiro eles e levo eles para fora daqui de casa, né, para um lugar longe, lá do outro lado da rua, no mato que tem. Aí o que rolou numa noite dessas? Um tinha entrado dentro da fonte e antes que tivesse dado algum problema, eu peguei ele e fui levar lá fora. Só que assim, já era 10 horas da noite, gente. E aqui a região não é uma região tão segura para ficar se andando por aí à noite sem proteção, né? Assim, por aí não é muito seguro, sabe? E aí eu saí e eu, né, coloquei o bichinho lá fora e quando eu vinha voltando, vinha um cara de moto. Esse cara, ele começou a me olhar muito e começou a fazer que ia parar a moto ali. E ele andou um pouquinho para frente, deu a impressão que ele ia voltar. Aí ele meio que desistiu de voltar e começou a diminuir a velocidade para poder parar a moto. Nesse momento eu senti aquele gelo no coração, porque eu saí correndo, nem solicitei nada, né? Só fui de lá para fora rapidinho, nem falei nada com a espiritualidade. No momento que eu senti que se eu não fizesse alguma coisa o negócio ia pegar pro meu lado, aí eu clamei Arcanjo Miguel, falei, Arcanjo Miguel, toma frente, toma conta. E assim, eu imaginei ele na minha frente ali com a espada na mão mesmo, se viesse acontecer alguma coisa. Aí nesse momento ele desistiu de parar, sabe, ele ia parar, eu acho que ele já estava vindo, ele ia voltar e vir pro meu lado, né, ele desistiu de parar e foi embora. Ele ainda ficou um tempo olhando para trás, mas foi embora. E aí eu voltei, consegui voltar correndo para casa. Então, a meu ver, a meu sentir, foi um livramento. Aquele homem ali, ele não estava bem intencionado, sabe? A gente sente, a gente tem o sexto sentido, a gente sente quando tem alguma coisa para rolar ali. E olha só, naquele momento, exatamente naquele momento, eu clamei, né? Eu pedi para Arcanjo Miguel entrar na frente e ele entrou. Então é isso que eles pedem para todos, né? Para mulheres, homens, crianças, enfim, idosos, todos que precisarem estar passando por alguma situação, você tem um filho ali que vai dar ruim, antes que dê ruim já clama Arcanjo Miguel para entrar na frente, para tomar conta, que ele é um dos que estão nos auxiliando. Tá, então vamos lá, voltando lá nos guardiões, né? É muito importante que a gente faça toda semana firmeza para eles. Escolhe um dia na semana e firma com o seu guardião. Quando você firma com o seu guardião, você abre o caminho para ele estar o tempo todo junto com você e ele vai auxiliar. Os guardiões, eles trabalham, tem vários, né? Enfim, mas tem dois em principal, assim, eles trabalham de duas formas com a gente. No sagrado feminino e no sagrado masculino. Então, o sagrado masculino vai ser ali com Exu, Pombagira. Não, Exu, né? No sagrado masculino. É chamado popularmente de Exu dentro da Umbanda. Enfim. E no sagrado feminino vai ser a nossa Pombagira, tá? Que também nos protege. O Exu é o que traz o livramento, é o que entra na frente, é o que afasta, né, o mal. Porque como que funciona? A maioria dessas pessoas que vêm para poder fazer alguma maldade contra a gente, elas estão sendo influenciadas por espíritos negativos, densos, tá? E essas espiritualidades negativas, densas,
elas não são alcançadas por espíritos de muita luz. É mais fácil para eles alguém que já esteja mais próximo aqui da matéria para poder bater de frente com esses espíritos. Por isso que esse trabalho é passado para os Exus, que eles que estão mais próximos aqui da matéria, é eles que batem de frente. Então, se vem um espírito negativo, influencia a cabeça daquela pessoa para ela fazer alguma coisa de ruim, ao mesmo tempo vai vir um espírito da luz. Ai, obrigada, Ju, obrigada pelo coraçãozinho, que amor. Vai vir um espírito da luz ali e vai impedir que aquele ser negativo continue falando na cabeça daquela pessoa, ou então esse espírito da luz mesmo, né, esse Exu, né, vai influenciar a cabeça dessa pessoa que cometeu uma maldade a não fazer mais aquela maldade, tá? Então, assim, de forma técnica, aqui explicando, é mais ou menos assim que acontece, tá? A nossa pombagira, ela também atua, só que ela trabalha mais na nossa mente, para evitar que a gente se coloque em situações, né? Então, por exemplo, você marcou um encontro com uma pessoa, é o primeiro encontro que você vai ter com aquela pessoa, tal, e aí, em algum momento, alguma coisa veio na sua cabeça, mas sozinha, obrigada, muito obrigada. Aí, de algum momento, vem ali uma vozinha na sua cabeça e fala, não vai que tem alguma coisa aí. E aí você ouve, né? Se você estiver conectado com a sua guardiã, né? Sua pombagira, você vai ouvir, você não vai. Se você teimasse e fosse, ou se ela nem conseguisse te falar para você não ir, poderia acontecer algo pior, que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Vai que esse encontro não era algo positivo, né? Então, é assim que funciona. Então, é muito importante a gente firmar com os nossos guardiões por causa disso. Um vai vir na questão do livramento, na proteção, e a outra, né, vai vir na nossa proteção também, mas já dando uns toques, pra gente já sentir, sabe, quando a situação tá pegando ali, pode acontecer alguma coisa, tá bom? E assim, uma outra dica que também utilizo, essa foi há pouco tempo que foi mostrado. Deixa eu só ver onde que tá aqui. Aí, toda vez que a gente filma com os nossos guardiões, a gente mantém forte a nossa intuição com eles, tá? Facilita pra gente conseguir ouvir eles, tá? Outro tipo de proteção é um perfume que você vai fazer, tá? Gostaria de saber se vou ser mãe. Não sei, aqui eu não tenho como passar essas respostas para vocês, gente. Assim, deixa na mão de Deus, sabe? O que tiver de acontecer, vai acontecer. Sabe? Acredita, confia no Criador. Faz, né, o que deve ser feito para ser mãe, claro. Com a pessoa correta, que você ama e tal. Mas não tem como eu passar essas respostas para vocês. Não tem como ter essa resposta certinha. Se eu pudesse de dica, assim, se você nunca foi mãe, quer saber se você vai ser mãe alguma vez, tem uma linha na mão, só que eu não lembro muito bem, ela corta as linhas aqui, ó, que tem a linha do casamento e tem as linhas que cortam aqui, em cima dessa linha do casamento. Se você tiver alguma linha cortando essa linha do casamento, significa que você vai ser mãe, que você vai ter filhos, tá? Então tem essa dica que dá pra se fazer. Agora, se você não tiver a linha do casamento aqui e nem nada, assim, nenhuma linha cortando na vertical, aí parece que não quer dizer que não tem nada programado. Então, isso é tática de quiromancia que fala, né? Então, dá pra ter uma ideia por aí, mas certeza, só o Criador tem, sabe? Como que vai ser nossas vidas, se vamos ter filhos ou não. E aí vai do seu sentimento, no seu coração também, né? Tá, mas vamos lá. Não vamos perder o foco. Como que funciona? Tem como a gente fazer um perfume que ele serve como... Eu digo que é assim, tá? Ele serve como... Ai, agora fugiu a palavra, só porque eu ia falar. Qual que é o nome, gente? É um selamento, né? Mas ele bloqueia qualquer coisa negativa de vir até você e te protege
também. Bloqueia tanto de coisas negativas espirituais, ataques, essas coisas, como também pessoas negativas e tudo mais. Eu acho que é fechamento de corpo, a palavra correta. Então esse perfume ele auxilia assim. É muito simples, é só você pegar um vidrinho pequenininho, vazio, e aí você vai colocando um pouquinho de cada um dos seus perfumes, tá? E aí esse vidrinho você vai consagrar, você vai dedicar ali para sua pombagira. Como que faz isso? Acende uma vela, tá? E do mesmo jeito que faz a firmeza. Para quem quer saber como que faz a firmeza, lá no meu canal tem vídeo ensinando como que faz, tá? Para firmar, para Exu e Pombagira. O canal tem o link aqui no TikTok, que vai direto pro canal, tá bom? Então você faz no momento que você vai fazer a firmeza, você coloca esse perfuminho, né, para ela também, solicitando que seja sua proteção e sua conexão com ela, tá? Para ela te auxiliar. E aí o que acontece? Depois que passou o dia, que foi feita a firmeza, você vai utilizar esse perfuminho em todos os chakras principais. O coronário, coloca um pinguinho assim, né? Põe aqui no dedo um pouquinho de perfume e põe lá na cabeça, né? No coronário, no frontal, aqui no terceiro olho, no laríngeo, num que tem bem aqui no pescoço atrás, muito importante, tem que colocar aqui, porque é por aqui que vem coisas, né? Espiritualidades tentar influenciar, o cardíaco que fica aqui, o plexo solar, né, umbilical que fica abaixo um pouco do umbigo e o básico que fica lá bem na base da coluna, não vai dar para me mostrar aqui, tá? Então, selou. Você faz isso em todos esses chakras, você tá com o seu corpo fechado, então coisas negativas não vão chegar até você. E assim, uma vez no dia já é o suficiente, não precisa fazer toda vez que for sair de casa, não. Vai sair cedo, já faz uma vez ali, faz coloca esse pouquinho de perfume em cada um dos chakras e você já tá protegido com a sua guardiã, tá bom? Então, esse é outro meio que eu faço também e me auxilia muito. Vamos lá, o que mais? E assim, todas essas dicas que estão... Ui, mexi a câmera. Ai, peraí. Peraí, gente, só um pouquinho, que agora veio muita informação. Só um pouquinho. Eu quero aceitar Jesus. Já Thales, eu não sei se você passou alguma outra informação. Mas o que te impede de aceitar Jesus? Sabe, é só você conversar com ele. Ele tá aqui com a gente o tempo todo. Eu acho engraçado, às vezes, as pessoas falarem isso. Você tem que aceitar Jesus, você tem que se conectar com Jesus. Mas, gente, o tempo todo a gente pode se conectar com ele, sabe? O tempo todo ele tá aqui ouvindo a gente, ele tá conosco. É só a gente abrir o coração e conversar com ele, sabe? Então, assim, Thales, se você quer ter uma conexão maior com a espiritualidade, começa a conversar com ele. Não precisa de oração decorada não, sabe? Não precisa de, tem que ser assim, tem que ser o Pai Nosso certinho. Tá certo, Jesus que ensinou o Pai Nosso, mas se a gente não lembra ele todo, não precisa ser ele também não. É só você abrir o coração e conversar, sabe? Fala qual que é a sua dúvida, sabe? Fala qual que é a sua angústia, o que você quer. Você tem algum plano, você tá com dificuldade para poder conseguir esse plano. Qual que é o desejo no seu coração? Que ele tá aí. Ele tá o tempo todo com você, tá? Deixa eu ver, Stephanie, se devo continuar meu relacionamento. Gente, eu não sei. Essas perguntas muito pessoais. Stephanie, aí você deve olhar. Porque assim, vou tentar responder essa pergunta sua, porque tem a ver aqui com a live. Porque tem a ver com o que foi falado no início da live. Como que você tá se sentindo em relação a esse relacionamento? Você tá sentindo que não deve continuar? Segue seu coração, sabe? Você tá sentindo que não deve, que tem alguma coisa ali que não bate mais, você já não se sente mais à vontade vivendo o que você tá vivendo? Tem algum tipo de toxicidade? Se tiver alguma coisa tóxica, então já sai logo. Sabe? Porque tem muita gente que às vezes se mantém em situações por apego, né? Às vezes a gente acha que é amor, mas é apego, a gente tá se apegando ao outro,
A gente tá, ou às vezes o outro manipula a gente. Eu sei porque eu também já passei por situações assim. No começo da live eu falei um pouco sobre isso. Ou às vezes tem medo, né? Se for seu caso, se você tá presa nessa situação porque você tem medo de como vai ser o futuro, se você vai conseguir viver sozinha, de como vai sustentar sua família, se caso você já tenha filhos e tudo mais. Então aí sim que essa live é para você mesmo, sabe? Eu até te aconselho, depois eu vou deixar ela salva lá no YouTube, para depois você voltar e assistir desde o início, que aí eu conto aqui minhas situações. Porque eu também vim de um relacionamento longo, onde eu não sabia como que eu ia recomeçar a minha vida. E eu recomecei, né? Eu dei a volta por cima, assim, claro que não foi sozinha, a espiritualidade o tempo todo ajudando. E com o auxílio deles, deu um 360 na minha vida, que foi a coisa mais linda de se ver. E eu consegui, com o auxílio deles, sabe, minha casa, meu cantinho, consegui recomeçar, consegui refazer minha vida. E sou super feliz, foi a melhor coisa que eu posso ter feito, né? Até se você quiser depois, vai nas minhas redes sociais lá no canal, no YouTube, lá tem o meu Instagram. Aí você tem fotos antigas de como eu era. Eu era muito diferente do que eu tô hoje, sabe? Tem gente que nem reconhece mais. E como que eu tô agora? Até questão de rejuvenescimento já me falaram que eu tô mais jovem. Então a gente melhora, a gente volta a viver quando a gente deixa de se colocar em situações ruins, tá? E se sua dúvida é como que vai fazer, se você dá conta sozinha, você dá conta sim, porque você não tá sozinha. A espiritualidade vai estar te auxiliando. E o ano de 2026 vai rolar muito, assim, muitas pessoas vão passar por esse despertar de não querer aceitar mais coisas ruins em suas vidas e vão sim querer sair de relacionamentos que já não batem mais, sabe? Que já não tem mais nada a ver com essas pessoas. Vamos lá. Não, eu não sou cartomante. Assim, eu tenho mediunidade aberta e às vezes tem questões de clarividência, clareaudiência. Só que assim, as coisas elas vêm pra mim. Não tem jeito de você chegar em mim assim, falar assim: "Ah, me passa a resposta de tal coisa". Eu não sei. Eu não sei se a resposta vai vir. Às vezes a espiritualidade até passa algumas orientações, mas não tem como eu dizer pra você que vai ser assim, vai ser, sabe, assado. Isso eu não consigo responder, que eu não sou, não. O meu trabalho, assim, a partir do momento que começou a abrir mediunidade para mim, eu comecei a fazer esse trabalho com a espiritualidade de canalização. Então, por ser parte da minha mediunidade ser clara e audiente, né, eu ouço eles o tempo todo, eles vão me passando o que precisa ser falado, e aí eu abro essas lives aqui no canal com assuntos específicos que eles pedem para falar, e vou passando o que eles me pedem para falar, sabe? Vem tudo de forma canalizada. Por isso que vem muita coisa, muita informação, assim. E muito também que acontece são experiências próprias. Então, igual aqui conversando com vocês, tem hora que eu passo, eu falo alguma coisa que aconteceu comigo, porque lá no início, lá em 2022, quando começou essa loucura toda na minha vida, eles falaram: você vai passar por situações, e essas situações como se eu fosse mais ou menos uma cobaia ali, né? Você vai passar por essas situações, e essas situações lá na frente, muitas outras pessoas também vão passar, e essas pessoas vão precisar desse auxílio. Então, esses conteúdos vai ajudar essas outras pessoas. Olá, quem tá entrando, fiquem à vontade. Então, é isso. Eu não sou cartomante, apesar de que eu entendo, né, os significados das cartas, faz parte dos conhecimentos que a espiritualidade me pediu para ter. Então, eu tenho formação em terapia holística, eu sei o significado, né, do tarô, do baralho cigano e tal, mas é para facilitar no entendimento das informações que eles passam, tá? Não é que eu tiro cartas, não, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que mais. Para quem não é adepto, né, de fazer esses rituais, tem o Salmo, ou Salmo 23 ou Salmo 91, ou os dois. Todo dia de manhã, assim que você acordar, antes de sair para a rua, antes de sair da cama, principalmente,
ou nos pés da cama, faça o Salmo 23 e o Salmo 91, que é dois salmos poderosos, são mantras de proteção maravilhosos. Ajudam muito também. Então você já passa ali a ter essa conexão com a espiritualidade fazendo isso. Gente, vocês vão notar que eu vou passar dicas de várias religiões diferentes, de várias crenças diferentes, tá? Por quê? Porque eu não me apego a uma única religião, eu acredito em todas. Todas as religiões têm verdades, todas crenças têm coisas ali que são para o nosso auxílio. Então eu vou trazer dicas para vocês da Umbanda, vou trazer dicas para vocês que tem a ver com a igreja evangélica, vou trazer dicas para vocês da católica, vai trazer um pouquinho de cada um, tá? Mas todas essas religiões, elas usaram essas informações para servir de base ali nos conceitos delas mesmas, né? Mas no final faz parte dos conhecimentos. E o conhecimento que o nosso próprio Criador nos trouxe, né? Com o auxílio ali de Sananda, né? Que é o avatar, que veio como avatar de Jesus pra gente. Vamos lá. Então, assim, para quem quiser mais detalhes, como fazer tanto o manto de Arcanjo Miguel, como as firmezas e tudo mais, tem vídeo lá no canal ensinando. Todos eles, tá? E o link tá aqui na bio do TikTok. E outra coisa, assim, muito, muito importante, quando vocês fazem esses selamentos, você já tem a plena confiança, antes de sair de casa, de que você está protegido. E ter essa plena confiança evita que você fique pensando besteira. Porque muitas vezes acontece isso, sabe? Vocês podem olhar aí no histórico da vida de pessoas que vocês conhecem. É sempre a mesma pessoa que é assaltada, sabe? A mesma pessoa já foi assaltada 300 vezes. Por quê? Foi assaltada a primeira vez, aí ela já fica com medo. Aí ela fica com tanto medo de ser assaltada de novo, ela fica pensando tanto nisso que ela acaba traindo e é assaltada de novo. Aí acontece mais uma vez, aí ela vai pegando trauma, aí ela vai pegando tanto trauma que aí vai atraindo cada vez mais, ela vai cocriando essa realidade de assalto na vida dela. Por quê? O que é cocriação? Também tem conteúdo lá no canal falando sobre cocriação, inclusive foi a última live que a gente falou também, e logo mais eu vou postar lá, que foi sobre o sagrado feminino e sagrado masculino. Cocriação é sentimento, você sentir junto com pensamento. Pensamento, sentimento, vira cocriação, vira algo. Então, se você está pensando que você vai ser assaltada e você já se sente sendo assaltada, aquele pavor, aquele medo, é muito grande a chance de ser assaltado de verdade, sabe? Então, se você antes de sair de casa já pede, já solicita essas proteções, você não vai pensar nisso, você não vai ver isso como possibilidade, não vai vir esse pensamento para você. E mesmo que em algum momento esse pensamento tente vir para você, você vai utilizar a palavra cancela 3 vezes. Cancela, cancela, cancela. Você corta o fluxo, né, desse pensamento e desse sentimento e evita para ali qualquer tipo de cocriação que poderia vir, tá? E isso vale para tudo, tanto para assalto, situações de violência, né, situações de abuso, qualquer coisa do tipo. Vamos lá. E assim, a gente tá, né, como foi falado antes, tá passando por guerra, tal, agora no plano físico, a guerra que terminou no plano astral, tá, mas a gente não tá passando sozinho, tem uma espiritualidade da luz enorme aqui cuidando, sabe, protegendo, guiando, mostrando o que fazer. Então a gente não tá sozinho hora nenhuma, a gente precisa ter muito isso. Eu falei várias vezes isso aqui, né, na live, que a gente não tá sozinho. Desde o início a espiritualidade da luz já sabia que ia ser assim, e desde o início eles já estavam se preparando para nos auxiliar nesse momento. Então não precisamos ter medo. Se a gente acha que alguém pode vir e fazer alguma coisa contra a nossa casa, a nossa vida, já conversa com a espiritualidade da luz para poder evitar que eles venham, que eles tentem fazer alguma coisa. Porque eu não me vejo como os outros me veem. Uai, Ivani, assim, a gente tá passando por despertar, né? A gente tá relembrando quem somos.
E dependendo do local onde você tá, pode ser que tenha muita estranheza, porque aquele local já não bate com a sua vida, sabe? Com o que você tá fazendo, o que você tá vivendo, com o que você tá sentindo internamente. Quando a gente, por exemplo, se você foi a vida inteira fã de balada, né? Antes de passar por um despertar ali, né? Você curtia balada, né? Você saía, curtia comprar coisas, fazer coisas assim, bebia e tal. Aí de repente você perde a graça, essas coisas, aí você já não se vê mais pertencente daqueles locais, com aquelas pessoas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquele local já não é para você, sabe? Você está despertando, você está se afastando dessas pessoas para encontrar aquilo que realmente bate com a sua energia, coerente com a sua energia. Né? Tá tendo muito isso agora, sabe? E aí você deixa de se ver como você se via antes. Não sei se foi esse contexto da sua pergunta, sabe? Antes você se via de uma forma e de repente você já não se vê daquele jeito, nem parece mais ser as pessoas que estão à sua volta aí. Você já não se vê mais pertencente desse local, né? E quando chega nesse ponto, tá na hora também da gente ir embora, né? Vamos ver. E tá finalizando, tá, gente? Só mais uma questão, cadê? Muito importante, ouçam a sua intuição, tá? Não desanimem, não tenham medo. O bem, a força do bem é muito maior que a força... Nossa, a vela ali piscando. A força do bem... Assim, gente, só para conhecimento, eu deixo sempre uma vela de ancoramento aqui. E dependendo das coisas que eu falo com vocês, ela começa a vibrar, ela começa a ficar pulando. Ela começou a pular agora. Então, a força do bem é muito maior do que das trevas. Essa guerra no mundo espiritual já foi vencida pela luz. E aqui também, porque aqui é reflexo lá de cima. Então, não tenham medo, sabe? Não tenham medo de continuar. Não tenham medo de enfrentar, né, situações. Porque vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos. Tem um mundo espiritual o tempo todo conosco, né, nos auxiliando, estando aqui com a gente. E vocês conseguem passar por qualquer tipo de desafio que possa vir daqui pra frente, tá? Não estamos sós. É ouvir a intuição, sabe? Você sentiu alguma coisa, alguma situação, ouça. É o seu coração te chamando para fazer aquilo, para olhar para aquilo, para não seguir algum caminho. Então, é isso. E aí, assim, só para finalizar também, para quem é adepto de outras espiritualidades, por exemplo, como Hecate, ela auxilia muito também, tá? O feminino nesse momento, diante dessas situações. Então, mas para quem já tem o conhecimento sobre Hecate, tá? Porque Hecate é uma espiritualidade bem forte, assim. Se você não tem o conhecimento, tem medo, aí talvez não é a melhor opção, mas para quem já conhece e tal, solicita o auxílio de Hecate, que ela também pode ajudar muito nesse momento, tá? E é isso. Aí eu vou responder algumas perguntas aqui de vocês e a gente vai finalizar a live. Deixa eu ver, Ivani, as pessoas me veem forte, peraí, e eu não me vejo, seria isso. Tá. Peraí, só um pouquinho que deu uma... Pronto. Então, Ivani, mas por que que você acha que você não é forte? Né? Por que que você não se vê forte? Provavelmente, quando elas chegam e falam pra você que que você é forte, é porque você resolve situações na sua vida que as outras pessoas de fora talvez não iam saber como resolver, né? E aí, se você consegue resolver esses problemas, essas situações, muito bom, sabe? É muito bom, porque quer dizer que você consegue se virar tal, mas internamente você não se sente bem o suficiente, aí tem outras questões para ser verificada. Por que que você não se sente bem? Onde que está o problema? Será que é alguns bloqueios?
Será que é algumas crenças internas que você tem, né? Forte nós somos só fortes o tempo todo, porque nós somos filhos do Criador, e como filhos do Criador, nós temos a força que Ele tem, né? A gente consegue transformar situações assim como Ele transforma. Então, eu tenho plena certeza que você é forte sim, sabe? Então, acredita nisso. As pessoas estão te falando, acredite, você é sim forte, sabe? Você consegue passar por situações, não precisa ter medo de nada, um receio de fazer alguma coisa, não. Você consegue sim, né? Tem mais alguém com mais alguma pergunta? Podem fazer, tá? Sobre... De nada, Ivani. Olha, acredite em você, tá? Você nem precisa esperar que as outras pessoas te digam que você é forte, não. Você precisa acreditar em você. E se apegue com a sua guardiã, que ela auxilia muito a gente, né? Ela tem um jeitão, assim, meio dela, né? Porque normalmente as pombagiras, ela é aquela amiga dura, né? Tipo, se a gente chegar lamentando, chorando por alguma situação, vai ser aquela amiga que vai te dar um sacode, vai falar, acorda? Como assim? Filha minha não vai ficar com bobeira não, chorando pelos cantos não, vambora, levanta a poeira. Ela é mais ou menos assim, mas ela traz uma força pra gente muito grande, né? E é aquilo que a gente sempre ouve, né? Só de ser mulher a gente já é forte 2 vezes, né? A gente é muito mais forte do que a gente pode imaginar. Olha só, você é conexão direta com o Criador, para você ter uma ideia. Porque o sagrado feminino em evidência, né, as mulheres elas têm essa questão do sagrado feminino em evidência. É um negócio que já está pedindo tempo. Ele tem essa conexão com o mundo espiritual mais forte. Deixa eu só... tava ouvindo, tá sendo. Então ele tem essa conexão com o mundo espiritual mais forte até que o sagrado masculino, que está aqui só na matéria. Então, se você tem essa conexão direta com o Criador, você vai ter medo do quê? Você vai duvidar do quê? Você vai achar que não vai conseguir o quê? Você é a própria representação do Criador, sabe? É ouvir a sua intuição, você já consegue chegar onde você quiser, né? Você já tem a total força ali para conseguir o que você quiser. Não precisa nem esperar, assim, nem aguardar que os outros falem alguma coisa para você, não. Você tem a plena certeza de que você é assim, tá? Mais alguém tem alguma dúvida? Gente, assim, para conhecimento, essa live vai ficar salva lá no canal do YouTube depois, tá? Vai demorar um pouquinho porque eu tenho que liberar a outra da semana passada. Eu tirei alguns dias aí de descanso, né, nesse final de ano, então por isso que não teve live semana passada, e aí tem algumas coisas para correr com o canal, então pode ser que vai demorar um pouquinho, mas logo mais vai ser postado lá no canal também do YouTube, tá? E tem outros conteúdos lá no canal também, tem as minhas redes sociais, tem o grupo no WhatsApp, Filhos da Lua e do Sol. Lá nesse grupo sempre tá vindo mensagens espirituais, assim, em primeira mão. Primeiro é passado as mensagens lá no grupo e depois, né, algumas viram assunto aqui pra live, outras a gente vai conversando aos poucos, enfim. Mas, assim, primeiro momento, vai pro grupo, sabe? Sempre tá tendo informações novas do que tá rolando no mundo, assim... de mensagens que eles passam, de coisas que a gente deve observar, então é muito bom. E fora que o grupo é uma família, né? Somos filhos da lua e do sol, sim, e tem aquele sentimento de família muito ali dentro, todos que estão lá, tá? Então, quem quiser entrar no grupo depois, também o link tá lá na bio do TikTok, o link para o canal, e lá no canal fica dentro da bio do canal, tem as redes sociais, né? Instagram, o grupo Filhos da Lua e do Sol, e tem os outros vídeos lá também, tá bom? Então, ninguém mais tem pergunta, vou finalizar a live, tá? Muito obrigada a todos que estiveram aqui, muito obrigada aos presentes, muito obrigada aos comentários, as curtidas, o apoio de vocês. E vamos lá para mais esse ano, com muito mais assunto aí para a live, já tem bastante coisa
outros roteiros prontos que a espiritualidade vai querer que conversem. E é muito bom ter essa conexão com vocês, poder conversar com vocês. Quando eu tô aqui, né, fazendo essas lives aqui com vocês, eu sinto que eu tô no meu propósito, eu tô fazendo aquilo que a minha alma pede. E a melhor sensação do mundo, gente, é isso, sabe? Espero que todos um dia consigam entender o que é isso. Você conseguir fazer o seu propósito de alma, aquilo que a alma de vocês pedem, sabe? E é muito bom quando vocês conseguem entrar nesse alinho e seguir. Às vezes não é fácil, não. Às vezes vão tentar te impedir, te parar. Mas se você conseguir não desistir, continuar, né? Firme com o seu propósito, é a melhor sensação do mundo. Não é nem trabalho, enfim, é fazer por hobby, por alegria, enfim, é muito bom estar com vocês. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima live, até o próximo vídeo. E olhem lá no canal do YouTube depois, tá? Até semana que vem. Tchau, tchau.